Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de auditor fiscal do trabalho na parte de direito do trabalho. Nós vamos conversar aqui, pessoal, sobre alguns temas muito relevantes que têm caído em alguns concursos públicos, têm caído em prova do OAB, todos aqueles temas que podem cair nesse mega concurso de auditor fiscal do trabalho. Temas quentes. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que veio com a reforma trabalhista de 2017 para você ficar atento às atualidades. Eu vou conversar com vocês hoje, pessoal, sobre aquele efetivo tempo à disposição do empregador, lá no artigo 4º da CLT. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações e se inscrevam no canal, caso você não seja inscrito. Peço também que vocês dê um like nesse vídeo, que irá nos ajudar bastante e propagar direito do trabalho para esse concurso público. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo em estudar de forma gratuita direito do trabalho por concurso de auditor fiscal. Pessoal, como eu disse para vocês, nós vamos conversar aqui sobre o artigo 4º da CLT. Esse artigo 4º da CLT, ele nos fala o seguinte, pessoal, daquele efetivo tempo à disposição do empregador. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Isso aqui já começa a fazer parte da jornada de trabalho. Não está lá no capítulo de jornada de trabalho, não. Mas o início da CLT, ela nos passa algumas regras básicas que nós precisamos conhecer. E esse artigo 4º, ele já está falando para você, porque ele, no início da CLT, ele fala de empregado, empregador, e como gerou algumas dúvidas no passado, ele já aproveitou a oportunidade, mesmo fora da parte de jornada de trabalho, de falar de tempo à disposição. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Se o empregado está na empresa realizando serviços ou aguardando determinada ordem, aguardando serviços, ele já está em efetivo exercício. Por quê? Porque ele já está à disposição da empresa. O legislador entende o seguinte: se o empregado ele trabalha de 9 às 18, ele não tem motivo para chegar lá, por exemplo, 8h30. Se ele está lá desde as 8h30, e se desde as 8h30 ou 8h40, por exemplo, ele já está trabalhando, ele automaticamente ele está em serviço efetivo, já à disposição da empresa, então provavelmente ele deverá ser remunerado por essa atividade. E por que o legislador já levantou esse aspecto, levantou esse ponto? Gente, o legislador ele não tira as ideias dele do nada. Ele já puxou assuntos que já vêm sendo questionados no dia a dia. Isso é muito comum. Encerra o horário de trabalho. O funcionário ele continua lá na empresa. Geralmente continua trabalhando. Antes do horário de trabalho, como eu falei para vocês aqui no horário de 9 horas, se o funcionário chegar às 8h40 e começar a realizar as atividades às 8h40 e não às 9 horas, ele provavelmente já vai fazer jus a horas extraordinárias. E muitas empresas se valiam da ausência da norma, da omissão da norma, e não pagava horas extras, por exemplo. Você acha que isso não acontece?
Recentemente, eu entrei com uma ação para 2 funcionários da mesma empresa. Eles tinham, por exemplo, que chegar 8 horas da manhã. Pelo menos 3 vezes na semana, eles recebiam uma ordem do supermercado que falava o seguinte: olha só, vocês têm que chegar durante 3 vezes na semana às 7h30. Ou às vezes 1 hora antes, 7 horas. Ele chegava, olha o que acontecia, ele chegava às 7 horas da empresa, já começava a realizar as atividades sem marcar o ponto. Aí quando dava 8 horas, o gestor dele falava assim: vai lá fulano, marca o ponto lá. Nessa brincadeira, a empresa já ganhou 1 hora. No final do expediente é a mesma coisa. Acontece isso. Não pense que não acontece, pessoal, porque eu vou dizer para vocês, é o que mais acontece. Não interessa se há necessidade. Se há necessidade, tudo bem, o cara tem que trabalhar. Mas se ele trabalhou, ele tem que receber. Se você não quer pagar hora extra para ele, não deixe ele trabalhando naquela hora. Mesmo que você esteja assoberbado de atividade. É uma escolha que o empregador faz, é uma escolha que o empregado faz. A vida é feita de escolhas. E o legislador, ele percebeu isso. Muitas vezes, no meu condomínio mesmo, o funcionário ele chega, se ele chegar antes, ele tem que marcar o ponto para já iniciar a sua atividade. Porque esse é o certo. O certo é assim que o funcionário chega na empresa, ele tem que marcar o ponto, porque a partir dali provavelmente ele já vai trabalhar. Quando ele encerra a atividade dele, ele tem que marcar o ponto para ir embora. Ele não pode marcar o ponto fingindo que vai embora, mas volta para a área de venda. Como isso acontece muito nesses supermercados, nesses hipermercados. Acontece em outras empresas também, é muito corriqueiro isso. Aí, na hora da audiência, tem que ter prova testemunhal para confirmar que isso acontecia. É por isso que o legislador gastou energia desde o tempo dele falando de tempo à disposição, seja no início, seja no final. Então, se ele já está à disposição, num estado normal ou numa situação normal, ele não vai querer sair mais cedo de casa só para ficar na rua batendo papo. Ele preferiria ficar em casa. Ele preferiria, talvez, acordar um pouco mais tarde, tomar um café com mais calma. Mas não, ele chegou um tempo anterior. E da mesma forma, se ele chegou porque quis, e ele marcou, aí cabe à empresa, se a empresa não aceita isso, não deixe ele entrar. Não deixe ele marcar o ponto, porque ele já estará à disposição. Então até o empregado ele tem que saber disso. Se ele chegou 8h40, marcou o ponto, e o chefe fala com ele para ele fazer alguma atividade, ele não vai poder falar que o horário dele não começou. Se ele chegou cedo e já bateu o ponto, já tem que trabalhar. É isso que está falando o tempo à disposição aqui. E ao contrário é a mesma coisa. No final do expediente é a mesma coisa. E o legislador aqui, no parágrafo 2º, ele levantou alguns exemplos aqui muito interessantes. Eu colocaria isso aqui como um rol exemplificativo, porque pode acontecer muitas outras possibilidades além dessas, e eu já vi algumas dessas acontecer. Por exemplo, o horário do funcionário ou da funcionária terminou às 18 horas, às 18 horas ela tem que botar o dedo no ponto ou assinar o ponto e ir embora. Mas o que acontece às vezes? Por qualquer motivo que seja, por exemplo, vamos imaginar como a lei falou aqui, por motivo religioso. A funcionária marcou, não quis ir embora às 6 horas, porque lá na empresa tem uma capela.
e eles fazem uma oração às 6h20, de 6h20 às 6h40. Se o horário dela é às 18 horas, ela tem que marcar um ponto às 18 horas. Se ela não marcar, ela vai receber hora extra. E isso aí acontece muito. Gente, o legislador ele falou isso porque eu já vi coisas absurdas. Olha um exemplo. Eu já assisti uma audiência na qual eu não era parte, eu só estava aguardando. Eu estava vendo o advogado do autor fazer as perguntas para um preposto do BNDES. Olha o que o preposto do BNDES falava. Não, excelência, ele não faz hora extra não, porque isso acontece comigo também. Eu estudo para concurso e o que acontece? Às vezes eu prefiro ficar lá no trabalho estudando. Aí quando termino o meu estudo lá pelas 8, 8h30, eu aproveito que o trânsito já está mais leve. Eu fiquei estudando umas 2 horas e meia depois do meu expediente. Aí eu saio do meu setor. Quando eu saio do meu setor, aí que eu vou marcar um ponto ali. Nessa brincadeira, esse funcionário aqui do BNDES, ele ganhou de 2 a 2 horas e meia de hora extra. E o BNDES pagando, ou seja, nós, cidadãos, pagando. A própria juíza falou, gente, você pode repetir, por favor, porque eu não estou conseguindo acreditar no que você está me falando. E ele falou de forma super natural. Hoje em dia, pelo que eu sei do BNDES, o BNDES trabalha com banco de horas. Então não paga em pecúnia, não paga em dinheiro a hora extra. Mas mesmo sendo banco de horas, é pagamento de hora extra. Faz parte daquela contagem do banco de horas. Nem nesse caso do banco de horas ele deveria ficar. Por isso que o legislador levantou essa questão. Um exemplo que eu via, eu trabalhava numa empresa de varejo, muito famosa aqui no Rio, lá na Dutra, e uma funcionária, várias vezes ela ficava dentro da empresa, porque ela sabia que o horário do ônibus dela, por mais que ela saísse às 18 horas, o ônibus só passava entre 6h30 e 7 horas, se não me engano. Ela ficava lá na empresa, fazia uma hora extra do setor dela lá. Quando eram mais 6h20, 6h30, ela batia o cartão dela e já saía para esperar o ônibus uns 10 a 15 minutos. Em vez dela ficar lá fora da empresa, porque ela ficava dentro da empresa. E qual era a alegação dela? Ah, doutor, infelizmente aqui é muito perigoso, né? Eu prefiro ficar aqui na empresa. Aí o que acontecia? Ela batia o cartão lá na última porta. Em vez de ser 6 horas, 6h20, 6h22, 6h23, ela passava o crachá, também funciona não como ponto, mas é um registro de que ela estava saindo da empresa. Às vezes ela ainda podia ficar um pouco mais ali, porque sabia que o ônibus dela passaria por volta das 7h30, 7h40. 6h30, 6h40, quer dizer, então ela chegava no máximo 6h20, 6h25 ali. E era para que ela se protegesse, porque ela achava que ali era perigoso. Outro ponto também, que o legislador falou aqui, é o que, pessoal? Troca de roupa. Olha como é que funciona, é sempre essa questão do ponto. Bateu o horário, o horário é de 6 horas, ele tem que marcar o ponto e ir embora. O que ele vai fazer? O certo. Por exemplo, quando for
15 para as 6, ele vai lá no vestiário, ou 6h40, troca de roupa, se tiver que tomar banho, toma banho. Para quê? Para que às 18 horas ele passe o cartão de ponto, ou ele coloque a biometria, ou que ele anote, porque ele tem que sair às 18 horas. Só que muitos funcionários fazem o seguinte: das 18 horas, aí ele vai calmamente, pega a roupa, bate aquele papo, vai no vestiário, quando ele sai 6h30, 6h40, todo arrumadinho. Por quê? Porque ele está recebendo hora extra. Então cabe à empresa fiscalizar, porque é o dinheiro da empresa que está fiscalizando. Então o parágrafo 2º ele está dizendo, olha só, se você está na empresa por seu lazer, ou por sua segurança, ou por motivo religioso, ou porque você está esperando, né? Às vezes o seu chefe só vai sair às 19 horas para te dar uma carona, ou você vai marcar com os amigos 6h30, 7 horas para todo mundo sair junto, a empresa não tem nada a ver com isso não. Você que sai às 18, fica esperando onde você que tiver que ficar esperando. É isso que o legislador está falando, tempo à disposição. Da mesma maneira, o direito, pessoal, ele tem que funcionar para os dois lados. É isso que empregado e empregador tem que entender. Da mesma maneira que se você entra às 9, se você entrar antes e começar a trabalhar, o empregador ele tem que te remunerar com horas extras. Da mesma maneira que serve para ele, serve para você também. Quando bate lá o horário, você tem que sair. Se você ficou lá, se você deu 6 horas e você teve que ficar realmente trabalhando, aí é o que nós falamos de tempo à disposição da empresa. Você faz jus à hora extra, você faz jus a essa remuneração. Agora, se você ficou na empresa porque você quis se proteger da chuva, acontecia muito isso. O pessoal ficava dentro da empresa para se proteger da chuva. Já pensou lá em Manaus ou lá no Pará que todo dia chove no final do dia? Toda empresa lá vai pagar hora extra se for assim. O funcionário e a funcionária não vai sair porque em algum momento chove 20, 30 minutos lá. Nem fui para lá, mas eu sei que acontece algo parecido, não sei se é verdade. Se isso for verdade ou não for verdade, pessoal, marca aqui, escreve aqui, diz se é ou se não é, pode falar. Participa aqui do vídeo também. Mas o fato é esse, o direito ele funciona para os dois lados. Se você ficou além do seu horário de trabalho, você tem direito a receber essa remuneração. Agora, se bater o horário, você não tem mais atividade, você tem que ir embora, você não pode ficar para onerar a empresa. É isso que nós estamos conversando aqui, o tempo à disposição. Com certeza, o legislador, ele viu os dois pontos, tanto a parte da hora extra do empregado, como também essa situação que às vezes o empregado fica dentro da empresa de forma desnecessária, onerando a empresa de forma desnecessária, e ele inseriu esse artigo 4º aqui, levantando essa questão. E por ser um assunto recente, por ser um assunto relativamente novo, que veio na reforma trabalhista, na lei 13.467 de 2017, pode ser que isso seja um tema que caia nessa prova de auditor fiscal. Então você tem que conhecer esse tema. Tudo bem, pessoal? Eu espero que você tenha gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.